eles, elas. O eu, primeira pessoa. Tu, segunda pessoa. Ele, ela, terceiro do singular. Nós, primeira do plural. Vós, segunda do plural. Eles, elas, terceira do plural. Aí tínhamos os pronomes oblíquos tônicos, que... vamos voltar. São os pessoais... o pessoal volta caminhando. Porque eles estão me olhando ali, aí eu volto. Aí tem os pronomes pessoais, caso reto. Gostam de funcionar como sujeito. Como eles são sujeitos, eles não gostam de preposições. Tá? O eu e tu da ala radical, lembram? Não gostam mesmo. Ele, ela, nós, vós, eles, elas, aceitam. Aí deixam de ser pronomes pessoais no caso reto e passam a ser pronomes pessoais oblíquos tônicos. Aí nos oblíquos tônicos eu terei mim, comigo, ti, contigo, se, consigo, ele, ela, conosco, nós, convosco, vós, se, consigo, eles, elas. Mim, comigo, eu, ti, contigo, tu, se, consigo, ele, ela, ele, terceira pessoa, né? Conosco, nós, primeira pessoa do plural. Convosco, vós, segunda pessoa do plural. E, se consigo, eles e elas, terceira pessoa do plural. Tá? Lembram que mim e ti não conjugam verbo. Eu e tu conjugam verbo. Tá? Se consigo, só posso usar sujeito por de terceira pessoa. Renata levou os filhos consigo. Tá? Ele e ela, pronome pessoal do caso reto se não tiver preposição na frente. Pronome pessoal oblíquo tônico se houver preposição na frente. Dela, a ela. Tá? Mim, ti e si, sempre com preposição. A mim, a ti, a si. Tá? Gosto de funcionar como objeto ou complemento nominal. Mas se nós vamos aprofundar depois da sintaxe. E depois nós temos pronomes oblíquos áturos, que são aqueles ou a, os, as, lhe, lhes, me, te, se, nos, vos. Aí nós vemos que ou a, os, as gostam de funcionar como objeto direto, lhe, lhes como objeto indireto, me, te, se, nos, vos como direto e indireto. Acho que do me, te, se, nos, vos não cheguei a falar, né? Só disse que eles funcionavam como objeto direto, não dei exemplo. Direto e indireto. Tu deu alguns exemplos agora, eu não lembro de qual. Tá. Então deixa eu vou dar um exemplo para descarga de consciência, para não ficar consciência pesada. Olha só. Olhem só. Para eu saber, já que o me, te, se, nos, vos podem ser tanto objeto direto como objeto indireto, para eu saber se eles são direto ou indireto, do que eu preciso? Saber a transitividade do verbo, saber do que o verbo precisa. Se o verbo precisar de um objeto direto, eles serão objeto direto. Se o verbo precisar de um objeto indireto, eles serão objeto indireto. Tá? Então, por exemplo, se eu disser assim, ó. Ela me ama. E disser, ela não me obedece. Por exemplo. Tá? Gente, o verbo amar é um verbo que precisa de um objeto direto. Quem ama, ama alguém. Quem? Tá? Então a pergunta aqui é quem? Tá? Como ela é uma pergunta sem preposição, ela é uma pergunta para achar objeto direto. Por que eu tava na minha cabeça que... Que é transitivo indireto? Ou intransitivo? Porque eu tava a quem. Na minha cabeça eu faria a quem, por quê? Que eu pensei aquilo, será? Porque é muito estranho. Tem verbos que naturalmente nós levamos para a preposição, não sei porquê. Sem querer. É que nem esse aqui. Que pergunta faz? Ela não obedece a quem. Ah, perfeito. Tá certo? Tá certo. Mas o outro é ama quem. Tá. Tá. Mas esse aqui, muitas pessoas perguntam quem. Não obedece quem. Esse até pra mim encaixa. Tá. Mas Quem obedece, obedece a quem. Quem desobedece, obedece a quem. Tá? Mas amar, muitas pessoas acham também que é intransitivo por causa do livro, né? Amar é verbo intransitivo. Então, sempre tu vais pensar nele como um verbo transitivo direto. Quem ama, ama alguém. Quando ficares na dúvida,
não é infalível quando vocês caem na dúvida, tá? Mas as damas primeiro. Então, você pega o nome de mulher e o nome de homem. Coloque a mulher na frente. Primeira mulher, tá? Então, Maria ama João ou Maria ama a João? Ama João. Boa. Resolver esse problema. Uhum. Entendeu? Boa. Sempre a mulher na frente. Por que a mulher depois não? Porque esse A pode ser um artigo. A mulher aceita o artigo A. Uhum. O homem não aceita o artigo A. Então aquele A não vai ter a possibilidade de ser um artigo. Bah, ótimo. Entendeu? Então, não é infalível, entendeu? Este Roberto. Mas há uma grande possibilidade de dar certo. Então a mulher primeiro, o homem depois e o verbo no meio. Tá? Normalmente dá certo. Ok. Tá? Não é infalível, como todo macete, mas normalmente dá certo. Então, a pergunta aqui é quem? Ele é um verbo transitivo direto. Verbo transitivo, o que é um verbo transitivo? É um verbo que precisa de complemento. Complemento de verbo é sempre objeto. Como ele é transitivo direto, ele precisa de um objeto direto. Tá? Ele ama quem? A mim. No caso aqui, ó, o me é o complemento do verbo, que ele foi atraído pelo ela. Essa tração é facultativa, tá? Essa tração não é obrigatória. Por uma questão de eufonia, de bom som, não ficaria agradável, ela ama-me. Tá? Então, ela me ama. Esse aqui é o meu objeto direto. Então, o meia funcionou como objeto direto. Tá? Como é a questão do a, os, as? Por exemplo, eu poderia dizer ela o ama, claro que eu mudaria a pessoa gramatical, mas o pode ser objeto direto? Pode. Então daria certo. Eu poderia dizer ela te ama? Poderia, porque o te pode funcionar como objeto direto. Eu poderia dizer ela lhe ama? O lhe pode ser objeto direto? Ou a osas, leilês, metesenos vos. Ou a osas, objeto direto. Leilês, objeto indireto. Metesenos vos, direto ou indireto. Então esse aqui não pode. Aí que está o charme, entenderam? O lhe é a mesma coisa que o te, só que indireto. Indireto. Tipo, é a mesma Esse não pode ser indireto. função. Tipo, ela te ama, ela lhe ama. O lhe é pra... O lhe é ele. Ele é ele, Ele. tá. Ele. Ok. O lhe é ele, o lhes é... Perdão. O lhe é a ele. Tá. Vamos botar esse A na frente para nós entendermos que ele tem que ser um objeto indireto. E o lhes é a eles. É isso. E o te é ti, tu. Tu. Ti, tu. Tá? Aqui, ó. Quem obedece, obedece a quem? A alguém. Se eu faço uma pergunta com preposição, eu vou achar um objeto indireto. Tá? Então, este verbo ele precisa de complemento. Ele é um verbo transitivo. Só que o complemento dele é com preposição. Então, ele é um verbo transitivo indireto. Quem é que está completando o sentido? O me. Então, este me é que irá funcionar como objeto indireto. Entendeu? E aí eu poderia usar aqui, ó. Poderia usar aqui, mas poderia usar aqui? Eu poderia dizer, ele não o obedece? Não, porque o o não pode funcionar como objeto indireto, ele só pode funcionar como objeto direto. Entendeu? Tá, isso que é muito importante, por exemplo, até na redação de vocês. Quando na hora de escolher, se vai usar o lhe, se vai usar o o, tem que pensar que esse o tem que funcionar como objeto direto e esse lhe vai funcionar normalmente como objeto indireto. Não é que eles, na verdade, que o lhe só possa ser objeto indireto. Enquanto complemento no verbal, ele só pode ser objeto indireto. É porque eles podem ser também adjuntos, adnominais e complementos nominais. Mas enquanto objeto, só objeto indireto. Ele não pode exercer outra função. Tá? Como mais ou menos claro isso?
Depois virão exercícios. Eu acho que eu vou ver agora nas próximas aulas com vocês. Se vocês tiverem com desculpa, eu não trouxe hoje os teus, mostrarei na próxima aula sem falta, tá? Acho que eu tenho uns aqui, depois eu vou ver o que falta. Vamos ver conforme for nas próximas aulas. Se vocês tiverem com dificuldade de fazer, nós podemos fazer alguns juntos, se vocês quiserem. Eu ainda não separei, assim, porque eu tenho dúvida, igual eu fiz aquele dia. Para que não acumule. Vamos ver com o andar da carruagem agora o que acontece. Para que vocês não acumulem muito também, né? Que senão daqui a pouco vocês não vão conseguir. É que eu tenho medo de eu fazer junto com vocês e eu acabar direcionando a resposta. O bom é, às vezes, é tipo, separar um momento da aula, a gente vai indo e vai te chamando para uma dúvidas, assim. Também. Interessante. Pegar uma aula que seja das 3. Tipo, a Ana faz isso, agora escrever com redação, a gente vai escrevendo as dúvidas, já vai chamando. Interessante, vamos fazer isso. Porque aí vocês têm um tempo em sala de aula para fazer isso. Vamos fazer. A partir da aula que a gente faz esse organismo para fazer isso. Queridos e querida, tranquilo aqui? Tá? Então, vamos para os pronomes possessivos. Por enquanto está suficiente aqui. Hã? A gente abriu? Os possessivos não. Qual é o próximo que tem aí relativo? Possessivos demonstrativos. Tá. Vou seguir essa ordem para que vocês conseguem acompanhar melhor. Depois definidos. Definido. E deu? Ué, relativo, cadê? Tá aqui. Ah, tá. Em que ordem ele aparece? Ó, possessivo, demonstrativo, indefinido. E relativo. E interrogativo tem que ter também. Sim. Tá. O último, né? Então, pronomes possessivos. Ai, bem pouquinho. Ah, é só um pouquinho, são só 6. Pronomes possessivos. Aí vai ser uma coisa que eu assim, estudei muitos anos para dizer isso. Só que eles dão uma ideia de posse, tá? Então, isso que eles fazem tem muito o que se dizer sobre os pronomes possessivos, a não ser que eles dão ideia de posse, tá? A única coisa que eu queria que vocês tivessem cuidado, então, eles também têm relação com as 3 pessoas do discurso. Então, são, em relação à primeira pessoa, meu, minha, meus, minhas. Segunda, teu, tua, teus, tuas. Terceira, seu, sua, seus, suas. Primeira do singular, segunda do singular, terceira do singular. Primeira do plural, nossa, nossas, nossa, perdão, feminino masculino. Nossa, nossos, nossas, vosso, vossa, vossos, vossas, não fiquei louco, seu, sua, seus, suas. A terceira pessoa do plural é igual à terceira pessoa do singular, tá? Então, eu nunca sei enrolar porque eu estou usando. Então, do pano. Então, o seguinte, esses são os pronomes possessivos. Meu, minha, meus, minhas, teu, tua, teus, tuas, seu, sua, seus, suas, nosso, nossa, nossos, nossas, vosso, vossa, vossos, vossas, seus, suas, seus, suas. A única coisa que eu diria para vocês é tomarem cuidado, até quando vocês escrevem, com o uso da terceira pessoa. Tanto terceira pessoa do singular, quanto terceira pessoa do plural. Porque há uma tendência a gerar, eles têm uma tendência a gerar ambiguidade. Ambiguidade duplo sentido. E a ambiguidade nos nossos textos, ela é algo ruim. É um defeito do texto. No texto publicitário, no texto de humor, às vezes até não é o máximo,
mas às vezes até no título de uma manchete de jornal, ela pode ser um recurso com uma forma de atrair o leitor. Tá? Mas nos nossos textos, como eles são textos denotativos, não é interessante que eu tenha ambiguidade. Por quê? O que tu queres dizer? Se tu me dá as duas possibilidades de leitura, não é? Então, eu sempre tenho muito cuidado quando eu escrevo seu, sua, eu sempre leio de novo para perceber se eu não gerei ambiguidade com aquele uso. Tá? Então, por exemplo, se eu dissesse assim, ó, Maria disse a Ricardo que seus documentos estavam sobre a mesa. Dá pra usar a regra do anáfora e catáfora? Não. Anáfora e catáfora. Não, por quê? Porque o que acontece com os seus? Eles se relacionam com dois elementos, né? Uhum. Um catafórico e um anafórico. Uhum. Concordas? Sim. Um posterior e um anterior. Mas o referente dele é o anterior. Tá, e aí no caso, se eu vou usar entre seus ou os seus, por regra, ele está se referindo a Maria ou Ricardo? Essa é a ambiguidade. Tá. E para arrumar, seria... Poder trocar, como eles são de gêneros diferentes, eu poderia colocar um artigo e usar dele e dela. Os documentos dele, aí seria o Ricardo, ou os documentos dela, a Maria. Assim vai ficar ambíguo. Assim, não, certamente. Não há uma regra que o seu está se referindo a um deles. Não. Tá. Não. Nem aquela questão do mais próximo, as pessoas... Não. Tá. Não. Já tava com isso na cabeça. Não. Ele não vai fazer referência ao mais próximo. Tá? Porque o que acontece, Roberto? A pessoa que vai ler, tá, essa tua frase, ela não é obrigada a ter relação provavelmente no retorno mais próximo. Então, nesse sentido, ela vai gerar ambiguidade. Tá? Quando eu penso em ambiguidade, eu penso nos leitores como um todo, nas possibilidades de todos os meus leitores. Tá? Então, é bem isso que tu disseste. O que a gente diz que aconteceu aqui? Ele tem uma dupla referenciação, esse pronome. Ele pode se remeter a dois elementos. Então, ele pode se remeter tanto ao Ricardo quanto a Maria. Ele pode ter dois elementos, dois referentes. E poderia estar se referindo aos dois? Pode. É isso que gera ambiguidade. Tipo, aqui nesse caso ele está se referindo aos dois, né? Os documentos deles. Entendi o que tu perguntaste. Poderiam, nesse caso, não. Poderia. Mas, por exemplo, se eu vou ler essa frase, eu não vou achar que você comentou dos dois. Tu vai achar? Não, mas tipo, a Maria disse que é Ricardo que seus documentos. Os documentos, por exemplo, o documento do casal. Poderia também. Poderia? Poderia É super também. amigo. Ela é muito. Eu acho que eu ia entender pelo Ricardo só. Que estranho. Talvez porque seja mais próximo. Parece que a Maria tá falando que os documentos do Ricardo estavam sobre a mesa. É que tem que se aprofundar também. Só que aí justamente não pode gerar esse debate a frase, né? Mas tá certo, poderia ser os dois também. Justamente porque eles. É que na verdade o que gera essa sensação é o fato de os seus estar no plural. Mas o que gera o plural dele não é o fato de ser a Maria e o Ricardo. O que gera o plural, documentos, que ele concorda sempre com o termo possuído, né? Não possuidor. Sim, se fosse seu documento já anulava essa possibilidade. Que é um documento apenas, né? Ele é muito complexo.
Quer ver uma coisa? A ambiguidade é muito doida, porque quando a gente fala ambiguidade, as pessoas dizem assim, é muito fácil, ambiguidade é bobagem. Mas se eu disser assim pra vocês, ó, aí que Renata assistiu ao incêndio do prédio. Tem ambiguidade essa frase. Né? Claro que eu não tenho nada a ver com o pronome possessivo, mas eu quero mostrar a questão de como ela é sutil. Porque existe algo chamado de princípio da cooperação mútua. Esse princípio da cooperação mútua é assim, ó. Quando eu escrevo, eu quero que vocês entendam. Mas quando vocês leem, ninguém lê pensando assim, vou achar um erro do Júlio. Não é? Não vai ter. Vocês vão ler pensando assim, vai estar certo. Né? Vocês vão ter essa cooperação em relação ao meu texto. Então, se eu tiver uma ambiguidade, se houver uma ambiguidade no meu texto, vocês vão tentar raciocinar de um jeito único. Vocês vão automaticamente anular a ambiguidade. Entendem? Esse é o princípio da cooperação mútua. Mas existe, né? Qual é a ambiguidade? Que ou é o prédio que está pegando fogo ou ela assistiu do prédio. Ela ficou assistindo no prédio, ela no prédio assistiu a um incêndio. Isso aí. Essa é a ambiguidade. É louco, né? A nossa tendência é fazer apenas uma leitura, porque tu não queres ver o defeito. Isso é um defeito no texto. Agora, uma piada que se prenda no duplo sentido é um recurso. Uma propaganda que se prenda no duplo sentido é um recurso. Então a ambiguidade ela não é sempre um defeito. Ela pode ser um recurso quando ela é o centro de algo, quando ela serve para algo, para o humor, por exemplo, ou ela pode ser um defeito quando em textos denotativos. Tá? Tranquilo? Tranquilo? Silêncio. Posso o próximo? O próximo pronome demonstrativo. Vamos dar uma trabalhada nos pronomes demonstrativos. Sabe o que eu me lembrei agora? Eu já acho que. Não, foi semana passada isso. Estava conversando com a minha tia sobre os professores daqui e ela já teve aula aqui também. Ah, é? Que tia? Já vai saber. Aí eu falei assim, meu professor de português, que é mais querido. E ela, o Julinho. Sabe quem é minha tia? A Gilmar é tia. Mentira! Adoro tua tia! Eu não sabia que conhecia ela. Não sabia que já foi professor dela. Fui! Fui professor dela. Mentira que tu não guarda! Coisa mais querida! Adoro! Manda um beijo pra elas que eu mandei. Vou mandar. Esse mundo é pequeno, hein? Ela tá fazendo medicina, né? Tá. Ela tem 300 cursos. É direito, enfermagem e agora medicina, né? Meu Deus. Aham. Que idade ela tem? Que idade ela tem? 45. Que legal. Muito legal. Boa. E ela exerce as duas, né? Enfermagem e... A advogada ela é mais assim, ela não trabalha tanto, mas ela é louca, não quer parar de casar. Mas agora vai lá depois. Ela tá fazendo na católica? Tá. Vai largar depois outras duas profissões, né? Meu Deus. Isso é médico. Ela faz plantão, né? De enfermagem. Só esse final de semana teve uma festa da turma dela. Aí eu voltei mal pra casa, tava com essa Foste com ela? Fui. E aí, ela que organiza as festas da turma, né? Adoro, é festa todo dia, eu não sei como estudam aquela gente. Aí tá. Cheguei em casa, tava com fraqueza e coisa, nem vinha aula essa semana. A turma dela toda tá com a mesma coisa. E eles não faltaram. O que tu teve, Valentina? Influenza. Ah, é? Essa nova, essa. E todo mundo foi doente pra aula? A turma toda pegou a mesma coisa. Não foi um, nem dois, não foi. Ninguém escapou. Eu tô só esperando a nossa
turma, tava tu, a Nicole agora tá mal, tô só esperando. Nós tomando mate, Tem um sim. momento. Mas tá desde o início, assim. Desde o início do É, ano. Ai, o único que não ficou ruim da turma acho que fui eu, só. Ai, Que a- tomara nós homens não. A Gil ficou. Bom, é caso não teve Covid, o meu filho foi o único É. Que não teve. que não teve. Convivendo com todo mundo. Um Covid Não também, tem né? lógica, né? Meu irmão pegou, minha cunhada pegou, todo mundo ali pegou e eu convivia com eles toda hora, eu não peguei. Tua habilidade é boa, né? É. Isso que eu não sou nada saudável. Esse não tem lógica, né? Não tem. Coisa. Mas o meu filho também, que se alimenta bem mal. Tipo, os casais dormem junto e um pega, o outro não pega. Tipo, meus pais isso aconteceu. Pois é. É, o meu irmão, da primeira vez que eles pegaram lá, minha cunhada pegou, os meus sobrinhos pegaram e ele não. Sim, não tem lógica. Pronomes demonstrativos do próximo, né? E sim. Pronomes demonstrativos aqueles que demonstram. Hoje estou muito complexo na minha explicação. Tá? Pronomes demonstrativos aqueles que demonstram. Porque eu digo assim, ó. Este, esse, aquele, né? Eu fico apontando assim. Tá? Que feio apontar, mas tudo bem. Eu fico pensando coisas feias pra vocês. Eu fico apontando. Tá? Então eu fico demonstrando. Superar aquela do pedágio lá, não. Não vai ter igual. Boiei. Ah, não, A do não. pedágio, aquela que ele fingia se importar. Ah, ele ficou traumatizado. Nunca, se ele te perguntasse se tu tá bem, Ah, esse tu cara nunca- traumatizado. Nunca fala que tu não tá bem. Tu tá bem? Não, nunca fala isso pra ele. Se não, Porque ele não pode o que falar. Na verdade, sempre tem, meu, uma resposta, mas ele ia ficar sem chão, assim, como é que é? Porque esse cara traumatizadíssimo, que eu tava dando uma aula de funções da linguagem, tá. eu tava falando da função fática, que é aquela que põe o canal em evidência. Uhum. Aí eu tava dizendo, gente, são normalmente expressões desprovidas de significado. Então, por exemplo, nós estamos indo pela rua e eu passo por alguém conhecido e Oi, tudo bem? eu vou dizer, oi, tudo bem? Mas eu quero saber se tá tudo bem, porque a pessoa pode estar toda enfaixada, engessada, arrastando a perna, que eu não quero saber se ela tá bem ou não. Eu quero que ela me diga oi, tudo bem, pra eu seguir meu caminho. Uhum. Esse cara arrasados comigo. Tá, mas vai perguntar pra gente se tá tudo bem e vai ficar doido. Aí no pedágio, alguém falou que não, ele perguntou, oi, Não tudo bem? acreditas, eu trabalho em Rio Grande, então eu passava muito pelo pedágio, fiz amizade com as pessoas, todas, Uhum. porque eu adoro fazer amizade, né? Aí fiz, e um dia eu tô indo assim com uma fila, e aí eu encontrei uma amiga assim, no pedágio, uma senhora, e eu, oi, tudo bem? Mas o que eu esperava? Oi, tudo bem. Ela, na verdade, não. Roberto, eu quase morri. Tá, mas o que tu falou? Adivinha o que eu disse, sem ter o que dizer? Ai, não sei o que. Mas vai ficar. O pior era a notícia do porquê. O pior era a notícia do porquê E a ela tia tava mal. não ia ficar, porque a irmã dela tinha morrido. Só se ela ressuscitasse, entendeu? Eu sou ela, digo, tá, mas a minha irmã não vai ressuscitar. Ela falou. Não, Ah, tá. já eu tinha morrido. O que ela falou Aí eu fui embora. Professor, mas a tua intenção foi boa. A É. intenção foi boa. A intenção foi, né? Aí eu fui embora. Aí. Mas vai melhorar, eu disse pra ela. Mas vai melhorar. Aí eu fui embora. Aí o outro dia, porque tinha muita fila, porque eu fiquei olhando pra ela, olhei pelo espelho, fila de carro. Aí outro dia eu passei lá, tava vazio, eu disse, mas o que eu não sei aquele dia? Aí ela me contou. Aí conversamos sobre a vida, que é difícil. Isso é engraçado mesmo. E é a carência, geralmente, né? A pessoa se aproveitar da testagem de comunicação pra contar da vida é uma carência. Ela tava mal mesmo. Esperando Eu acho que o estava primeiro. trabalhando, devia estar se sentindo a última das pessoas que tem que trabalhar numa situação dessa. Sim. E aí chegou eu. Oi, tudo bem? Bah. Com essa cara de feliz. Boa, muito boa. E eles ficaram traumatizados comigo. Porque agora eu acho que eu posso apontar pra eles, tá tudo bem, e eles vão dizer não.
Tá, vocês podem me dizer não que eu paro e converso com vocês. Cadê? Então olha aqui, ó. Esses valores demonstrativos eu posso pensar no espaço, no tempo Todo mundo aqui. fechado e Foi tu e a Nicole que passaram essas coisas pra nós. no texto. Não, parei de ter. Será que a Lara tá doentinha também? A Lara tá com duas fotos. Oh. Mas eu também fico por causa das cadeiras aqui, sim. Aí eu vi aula, né? Quarta-feira eu saio, mano, não sei nem como é que eu tô bem hoje. Porque as outras quarta-feiras teve uma que eu não me aguentava, que assim, ó, de ficar muito sentado. E a minha família toda já tem problema nas costas. E aí qualquer coisinha eu já fico ruim. Como que tu não transmite se o primeiro dia que tu veio tu tava mal? Logo depois que tu tinha saído da festa? Não transmite, 2 dias, assim. Nos 2 primeiros dias a pessoa transmite. Comecei a tomar antibiótico, tomei 6 comprimidos. E agora eu tô saindo. Pelo menos eu já ando, né? Não tem jeito. Mas o que sentia que tu não conseguia andar? Fraqueza. Uma fraqueza, assim? Aí que loucura. Eu vomitei, remédio, tudo. Tudo que eu comia Aquele curava. dia tu Água, tinha. tudo. Aquele dia tu falou, né? Tu veio e tu disse que tu tinha vomitado a noite toda, né? Aí eu cheguei em casa e não tem mais. Não tinha mais o que vomitar, porque vai sair nos Ah, olhos. quando vomita água aí é foda, tá? Aí eu Doía aqui embaixo dos ossos, assim, sabe? Doía tudo, eu não conseguia nem me dobrar. Então. Aí a minha mãe fez um capelete. Aí eu não conseguia comer. Aí ela ralou maçã. E eu não conseguia fazer assim, ela Ai, na boca. coitada. Eu tava assim, eu senti isso tudo doendo, tudo mole, sabe? Nossa. Eu, graças a Deus, não Coitado. cheguei nesse nível assim. Eu não sei. Só a única vez que eu cheguei mais perto foi por causa de um tragão que eu tomei. Mas aí teve. O que tu mas contou ontem. Aquela vez foi pegado. Aí amoleceu o gordo. Mas foi culpa minha também, não dá nem pra reclamar. Aí não tem o que dizer. Olha aqui então, ó, pelo demonstrativo, no espaço, no tempo e no texto, tá? Lembra que quando nós vimos funções da linguagem, nós vimos elementos da comunicação, o emissor e o receptor, né? São 6 elementos, tá? Eu vou pensar em 2 agora, emissor e receptor. O emissor, esse caiu no Enem, tá? Mas eu tenho uma folha com resumo depois, faço uma aula para trazer isso tudo. O emissor é aquele que produz o texto, o receptor é aquele que decodifica o texto. Então eu sou emissor agora, vocês são receptores. Se vocês falarem, vocês são emissores e eu sou receptor, é volátil. Nós vamos trocando de papéis. Certo? Então, tudo que estiver perto do emissor, nós vamos falar este e variações. Então, próximo do emissor. O que estiver próximo do receptor, eu vou dizer esse e variações. Próximo do receptor. E o que estiver distante, o receptor e emissor são os interlocutores. Então, distante dos interlocutores. Tá? Então, digamos que eu esteja falando com a Val. Eu vou dizer para ela que bonita esta caneta. Esta. A minha. Aí eu vou dizer para ela que bonita é essa caneta. A dela. Aí eu vou dizer que bonita para ela. Que bonita aquela caneta. Entenderam? Porque está distante de nós dois. Sim. Entendeu? Gostaste desta camisa? Viste aquela camisa? Estou falando com ela. Aí ela vai dizer que gostei dessa camisa. Entendeu? Sim, isso é o certo, né? Mas eu falo dessa. Essa é porque nós direcionamos o outro. Nós direcionamos o outro para estar próximo de nós, estar próximo do outro. Eu sempre brinco com as meninas, aqueles namorados ciumentos, que diz com
ela pode dizer, não, querido, estás ótimo. Pode sair assim. Boa. Porque esta roupa não é dela, esta roupa é dele. Porque a dela, ele não deveria se meter, mas a dela seria essa roupa. E não esta roupa. Tá? Então, esta roupa, a minha roupa. Essa roupa, a roupa de que eu falo. Aquela roupa seria, se eu estivesse falando com o Roberto, seria a roupa do Luiz. Se eu estivesse falando com o Luiz, seria essa roupa. A roupa da Val seria para o Luiz aquela roupa. Ai, já deu uma bugada. Você já falou com ele, né? Tá, eu entendi. Tá? Entendeu? Isso é no espaço. Tranquilo? Ah, vou dar um exemplo. Caiu em prova, tá? O que eu ando vendo que cai bastante quando cobra no Enem a gramática não é de, por exemplo, cobrar a regra, mas cobrar tipo a função. Isso. Por exemplo, nesse texto, o que diferencia os referentes? Aí tem o verbo, aí só uma delas que faz a diferenciação de referente, as outras, só que tu tem que ter a função que aquilo faz. Exatamente. Ele não vai comprar, mas tem que ter Não é decoreba, é conhecimento. Mas tem que ter. Tem que ter. Exatamente. Não. Exatamente. Está na hora do nosso interior. Então tá. Vou deixar essa frase no quadro e nós discutimos na volta. Isso é uma questão de prova. Tá? Podem ir lá esquecer que eu existo. Eu nem pausei antes, né? Eu só pausei. continuo. Tu chegou a pausar antes? Acham que são de questões de compreensão de texto. E quebra a cabeça. E que na verdade não é puramente o uso de pronome. Tá? Então esse é o segundo caso. Terceiro caso no texto, tá? Aí no texto funciona assim. Outra coisa aqui? Sim. No caso, No tempo, aliás, perdão. esse exemplo aqui é no espaço. Esse é no espaço. Tá, agora eu vou explicar no tempo. No tempo, Tá. perdão. Tá? Posso parar aqui? Pode. Então, no tempo é o seguinte, olha aqui, ó. Como eu vejo esse uso no tempo de forma adequada? Esse aqui vai acontecer da seguinte forma, ó. Este vai sempre fazer referência ao presente. Tá? Este ano serei aprovado. 2023. Tá? Sempre este. Este dia está perfeito. Só falta sol. Entendeu? Este dia, hoje. Tá? Esse faz referência a um passado próximo. Eventualmente pode ser um futuro próximo, mas normalmente é um passado próximo. Tá? E aquele é um passado distante. Eventualmente um futuro distante. Tá? Agora, não me perguntem, por favor, quanto tempo é próximo ou distante, porque isso é muito peculiar, assim, é muito de pessoa para pessoa. Porque, por exemplo, para vocês, 10 anos é muito tempo. Porque há 10 anos vocês eram crianças. Mas 10 anos para mim é pouco tempo. Entendeu? Porque há 10 anos eu era praticamente o que eu sou hoje. Entendeu? Graças à tecnologia. Então não faz tanta diferença assim. Tá? Então depende muito de quem fala. De quem
vai muito assim de quem escreve. Tu vais determinar isso pelo uso do este, do esse, do aquele. Tá? Por exemplo, uma vez caiu assim numa prova, ó. Há 20 anos conheci minha esposa. Jamais vou esquecer desse momento. Há 20 anos seria um bom tempo, né? Mas aí aproxima. Exatamente isso. Perguntar, uma das hipóteses deles era que para o autor da frase, o momento do encontro era muito próximo. E isso foge da norma culta ou não? Não. Ainda é um jogo dentro da norma culta. De semântica, de sentido. E pra redação, se eu fizer, tipo, 1980 é um ano muito complicado, pode? Ou isso foge da gramática? Botar no verbo, assim, não no pronome. O que acontece? Existe um presente chamado de presente eterno, que é muito comum nos livros de história, né? Em 1890 acontece tal coisa. Eu particularmente não gosto muito assim. Eu gosto dos pretéritos bem bonitinhos, assim, pretérito perfeito, imperfeito. Falando em redação, assim. Isso. Certo. Porque aí tu mostras pro teu leitor que tu tens domínio do Ok. tempo. Já dá uma fugida pra fazer o... Mas dessa forma tá na gramática. Mas existe, eles fazem menção a esse presente eterno. Que vai te situar sempre, assim. Em qualquer momento acontece tal coisa. E muda o sentido, né? Pois é. Na minha opinião, Que te muda. traz pro agora, né? Dá, tipo... Por isso que é presente eterno. É como se aquilo estivesse acontecendo agora. Sim. Mas aquilo já aconteceu, né? Então aconteceu isso. Foi descoberto Sim. no Brasil. Tipo, fazer presente eterno foge da normativa. E isso aqui não foge. Isso aqui não foge. Entendi, não sabia disso. Tá? Na verdade, ele vai trazer mais uma apreciação do enunciador, daquele que produz o texto. Claro que isso não serve para o texto dissertativo, né? O texto dissertativo é muito denotativo. Aí ele não abre espaço para jogos semânticos. Infelizmente, vocês têm que ficar muito dentro da anotação. Entendeu? Tá? O texto de vocês já não tem espaço para metáforas, para figuras de linguagem, para esse mundo conotativo, né? Tá? Então, 1950, naquele ano, que é um bom tempo, né? Naquele ano aconteceram tragédias várias. Entendeu? Então, 2013, este ano, este século, entendeu? Eu não sei qual parâmetro eu vou tomar, mas é sempre este dia, este milênio, mas é aquilo que eu estou vivenciando. Tá bem? E tem o texto que eu já discuti com o Roberto um pouco sobre isso. Acho que na aula anterior, foi a primeira aula comigo, foi a aula anterior. Que era a questão do anáfora e catáfora. Tá? Mas que também podia ser tomado como anáfora. Lembra? Mais próximo, mais distante? Então nós discutimos, eu vou discutir isso com vocês agora. Cuide o seguinte. Então, por enquanto eu vou deixar este sem ser mencionado. Então, este e esta remete ao que será dito. Catáfora. Né? O este, eu vou dizer. O esse e variações remete ao que foi dito. Anáfora.
Esqueci o aquele. Esse não tem, nem, por enquanto, nem anáfora nem catáfora. A nossa primeira relação é entre o uso do esse e o uso do este. Tá? Ó. Então, este é o princípio, ai que romântico, de tudo. O amor. Este, tá? Porque ele vai me remeter a algo que eu irei dizer. Tá? Agora, se fosse o amor, esse é o princípio de tudo. Tá? O amor. Esse é o princípio de tudo. Tranquilo? Que aí esse tem uma relação catafórica e esse tem uma relação anafórica. Tá? Remete ao que foi dito ou remete ao que será. Então, na verdade, as palavras-chave serão antecipa, retoma. Cataforicamente ele antecipa, anaforicamente ele retoma. Tudo bem? Porque eu já vi dizer, pronome catafórico retoma. Já tinha me explicado isso. Já? Na aula passada. Eu anotei. É que surgiu a dúvida, o Roberto trouxe a dúvida. Tá? Depois, o que vai acontecer? Eu posso trabalhar com o este e com o aquele. Anaforicamente os dois sendo projetados. Tá? E aí o que vai acontecer? O este retoma o mais próximo. O aquele retoma o mais distante. E se houver um terceiro, esse retomará o intermediário. Se houver um terceiro elemento, o esse retomará o elemento intermediário do meio. Vou dar um exemplo. Mas o este retoma. O este pode retomar se for na oposição com aquele. Só nesse caso, tá? Por exemplo, não, deixa eu colocar, fazer uma outra. Carlos, Pedro, Joaquim, são filhos de Mariana. Este é médico. Esse advogado. Isso é muito comum em concurso, tá? Aquele professor. Tá? E aí, gente, o que vai acontecer? Ó? O este será o mais próximo, que é o Joaquim. O aquele sempre será o mais distante, que é o Carlos. E o esse será o elemento intermediário, que é o Pedro. Claro que isso não é para um texto de 30 linhas. Isso é para quando vocês, no ano que vem, estiverem na faculdade e forem escrever longos textos. Entende? Não é um recurso do texto de 30 linhas, porque há outras formas de retomada, né? Mas para eu usar o este como relação anafórica, sempre em oposição ao aquele. Não, o este nem precisa estar. Mas eu posso eu poderia dizer só o este ou aquele, eu não teria o Pedro.
tiver só dois, eu só vou trabalhar com esse e aquele. Só este e aquele. Jamais o esse. O esse só se houver um terceiro elemento. O normal, inclusive, é o este e aquele. Tá? Tranquilo? Entendeu? Tá? Então esse eu tomo mais próximo, esse mais distante. Se houver um intermediário, um terceiro elemento, esse eu tomo do meio. Entendeu? Entendeu? Tá? Então, feito. Às vezes eu confundo a voz da Ana da luz. Às vezes eu penso, ela não chegou, mas ela não. Porque a Ana é o mesmo tipo de do tom de voz. Né? Agora os pronomes indefinidos. Temos tempo. Ah, não, temos. Pronomes indefinidos. Até meio-dia, né? É. Eu não vou trabalhar todos os definidos, eu vou trabalhar casos com vocês, tá? Então, pronomes definidos são aqueles que definem o substantivo que está junto ou a que ele substitui, tá? Algum, nenhum, todos, qualquer, outrem, tá? Outros. Então, sempre trabalhando de forma alguém, ninguém, tá? Sempre trabalhando de forma indefinida com o seu referente, tá? Então, eu vou trabalhar casos, na verdade, com vocês, tá? O primeiro caso é a palavra algum e variações, tá? E aí, alguns, algumas, tá? Se eu disser assim, ó. Essa frase com letra minúscula, que amor, professor de português. Muito bem, tá? O que eu fiz? Eu simplesmente desloquei o pronome definido algum em relação ao substantivo, amigo. Amigo, o substantivo é aquilo que nomeia, né? Então, ó, o amigo não deixou de ser substantivo. Então, aqui ele é um substantivo, nomeando. Aqui ele é um substantivo, nomeando também. Então, nos dois casos, ele nomeia. Tá? E tem o algum que não mudou de classe gramatical. Então, o deslocamento do algum, que eu desloquei, ele não provocou alteração gramatical, tá? Ou de classe gramatical, porque o amigo continuou sendo substantivo, o algum continuou sendo pronome indefinido. Então, vamos colocar aqui. Pronome. Tá, mas mudou o significado. Ótimo! Indefinido. Pronome indefinido. O que houve foi uma alteração semântica, foi uma alteração de significado. Né? Porque as duas frases dão a mesma informação? Não. Né? Em uma eu vou receber ajuda, na outra eu não irei receber ajuda. E aí a má notícia é que isso acontece. A boa notícia é que é sempre assim. Sempre que colocar o algum, e nós fazemos isso lindamente. Sempre que nós colocarmos o algum antes do substantivo, a frase terá um valor afirmativo. E sempre que nós colocarmos depois,
a frase terá um valor negativo. Nós falamos assim, ó, em momento algum eu quis te prejudicar. Ou seja, eu não quis te prejudicar. É o que nós falamos, né? E essas frases não têm sujeito, no caso? Não, vão ter igual. Nos dois casos. Então o que vai acontecer? Ó, quem irá ajudar? Algum amigo? Quem irá ajudar? Nenhum amigo. O amigo algum. Tá. E aí o sujeito é todo. É o amigo algum. Todo amigo algum. Simples. Porque o núcleo é só o substantivo. O que sobra, normalmente assim, ó, qualquer sujeito simples, como é que eu sei que ele é simples? Porque ele tem apenas um núcleo. O núcleo normalmente é o substantivo. Tá. Pode ser um pronome, o pessoal do caso reto, que eles adoram ser núcleo, né? Pode ser um pronome relativo, mas vamos pensar primeiramente nos substantivos e nos pronomes pessoais do caso reto. Então, como eu tenho apenas um substantivo, eu vou tomá-lo como um núcleo. Até porque não existe a conjunção e para separá-los. Tá? Uma vírgula que seja, né? Então me diz que esse aqui está acompanhando o amigo. Então, quando eu tiro, maior que seja o sujeito, quando eu tiro a palavra mais importante, tudo que sobra é adjunto adnominal. A função sintática. Adjunto adnominal significa colado no nome. Então, ele é uma função sintática que só existe dentro de outra. Ela não existe sozinha. Tu não vai achar uma adjunto adnominal sozinho. Tu vai achar uma adjunto adnominal dentro do sujeito, dentro do objeto. Entendeste? Então, por maior que seja o sujeito, mesmo que ele tenha dois núcleos, mesmo que ele seja composto, quando tirares os dois núcleos dele, tudo aquilo que sobrar, adjetivo, pronome, numeral, tudo isso que sobra é adjunto adnominal. Entendi. Tá? Então, é adjunto adnominal, adjunto adnominal. Tá? Então, é um pronome indefinido que funciona como adjunto adnominal. Um substantivo que funciona como núcleo do sujeito. Um substantivo que funciona como núcleo do sujeito. Entendi. Tá? Como ele tem apenas um núcleo, sujeito simples. Tranquilo? Esse é o caso 1, tá? O algum antes, frase afirmativa. Então, aqui eu terei uma frase afirmativa. E aqui eu terei uma frase negativa. Tá? Essa é a primeira informação. Segunda questão importante. Eu tenho o uso do certo. E variações. Certo, certas, certos, certas. Tá? Este aqui, também vou trabalhar com deslocamento. Tá? Em relação ao substantivo. Então, ele está antes, ele vai ficar depois. Ou ele está depois, vai ficar antes. Não sei o que eles farão na prova. Certo? Essa é uma boa questão, né? Essa questão poderia ser do Enem, porque ela é uma questão que envolve semântica. Eu não preciso perguntar sobre a questão da gramática, eu posso perguntar se elas têm o mesmo sentido. Ou se o deslocamento do algum provocou alguma alteração. Ela fica muito, muito interpretativa. Tá? Então aqui é a questão do certo, tá, gente? Então, por exemplo, se eu disser assim, ó. Certas pessoas são ansiosas. 90% da população hoje. E se eu disser assim, ó. Ele nunca encontra, uma frase depressiva agora, as pessoas certas. Tá?
que aconteceu? No primeiro momento, mudou o sentido? Mudou, né? Mas mudou a classe também. Mas mudou a classe também. Isso é sempre. Em relação ao certo, vai sempre acontecer isso. Vai mudar o sentido e também vai mudar a classe gramatical. Tá? Por quê? Porque quando eu digo certas pessoas, vamos ver pessoas. Pessoas nomeia. Aquilo que nomeia é substantivo. Então, é o uso do certo em relação ao substantivo. Tá? Só que quando eu disse certas pessoas, eu quero dizer algumas pessoas. Então, estou usando de forma indefinida. Ele é um pronome indefinido. Mas qual é o contrário de pessoas certas? Pessoas erradas. Adjetivo. Ele está caracterizando. E aquilo que caracteriza é adjetivo. O que eu poderia dizer para vocês? Sempre que o certo estiver antes do substantivo, ele será pronome indefinido. Sempre que estiver depois, ele será adjetivo. Então, muito bem explicado aqui. Tá? Então só sublinha aí, manda ver. Todas as apostilas são os nossos profs que fizeram. Só. Todos são pessoas. E especificamente a dele tá em ordem. Já te falei nisso. Tipo, dele dá exatamente o que tá na apostila. Que pé. Parei. Ah, eu vou até pegar a minha, eu esqueço que agora eu tenho a apostila. Tem a apostila, né? Mandei imprimir ontem, agora eu vou pegar. Tá claro pra vocês daqui? Assim. Tá? Essas questões são bem interessantes, até pra vocês jogarem nos textos de vocês. Né? Página é pra lá. 20. Certas ocasiões, trabalhar dessa forma. Vamos ao caso 3. 20, ó. 20, página 20. Certo, aí agora tem bastante. Ah, essa daí me confundi. Bastante. Ah, é. Caso 3. Mas é muito tranquilo. Tá? O bastante, qual é a questão do bastante? Ele pode ser pronome definido, ou equivalendo a muitas, por exemplo, porque o muitas é pronome definido. Às vezes nós olhamos muitas pessoas. Isso não é advérbio. Porque advérbio é um termo invariável. O advérbio muito, ele só existe como muito. Ele não faz muitas. Por ser invariável. Se ele mudar para muita, ele já não é advérbio. Claro, porque ele é invariável, só existe como muito. Eu não sei. A principal característica do advérbio é ser invariável. Qualquer advérbio. Qualquer advérbio. O único advérbio que... existe um advérbio que varia. Os outros advérbios são todos invariáveis. Por isso que a gente diz que advérbio é invariável. O único advérbio variável é o toda, quando significa inteiramente, completamente. E o toda pode ser pronome definido, né? Então, mas se eu dissesse pra ti, ó. A casa estava toda desarrumada. Inteiramente, completamente desarrumada. Toda palavra terminada em mente é advérbio, né? O sufixo mente ele é um sufixo formador de advérbio. Tá? Então, tudo que termina em mente é advérbio. Tá? Então, se eu substituo esse toda por uma palavra terminada em mente, eu estou substituindo por um advérbio. Significa que ele é advérbio. E aí, tu observa que ele fez toda. E originalmente ele é todo. Ele é todo. Se eu trocar por apartamento, eu vou dizer o apartamento estava
Todo desarrumado. As casas estavam todas desarrumadas. Aí não é advérbio. É advérbio também, porque você continua dizendo inteiramente, completamente. E aí ele faz singular, ele faz plural, ele faz feminino, ele faz masculino. Mas e as casas estavam todas desarrumadas, não quer dizer que todas elas estavam desarrumadas? Não, parece, né? Parece. Mas não. Tá. Se continua que significa inteiramente, completamente. Porque trocou, se botasse todas as casas estavam desarrumadas. Ah, sim! Aí troca, então e aí as casas... vira pronome indefinido. Ah, peguei. Pegaste? Uhum. E aí tu usasse o artigo depois para dar a ideia de inteiro. Todas as casas. Porque o que dá a ideia de inteiro, como toda, pronome indefinido, é o uso do artigo depois. Pô, legal. Tá? Então, é o único advérbio. Então, a gente nem muda o conceito. Advérbio é um termo invariável, que dá uma circunstância ao verbo, ou intensifica o sentido de um adjetivo ou de outro advérbio. Esse é o conceito. Certo? Então, aqui ele está mudando o sentido de um adjetivo. Então, está mudando o desarrumado. Tá? Mas, em relação, voltando do muito, o muito é outro advérbio. Então, nenhum outro advérbio pode flexionar. Se ele é muito, ele vai ser muito sempre. Ó, ele estava muito bonito. Ela estava muito, eu não vou dizer muita bonita. Ela estava muito bonita. Isso é um advérbio. Agindo como um advérbio. Intensificando o adjetivo. E invariável. Ele não mudou porque era um adjetivo feminino, ele não mudou para o feminino. Tá? Mas qual é a diferença se eu disser li muitas revistas? Porque aqui ele não se relaciona com o adjetivo, com o advérbio, se relaciona com o substantivo. Já é a primeira característica que me faz perceber que ele não é advérbio. Segunda característica, ele flexionou. Ele fez feminino e fez plural. Não é característica de advérbio. Advérbio não flexiona. Entenderam? Advérbio é muito. Mas por que eu não disse muito revistas? Porque ele está se relacionando com revistas. Advérbio não se relaciona com o substantivo. Advérbio só se relaciona com verbo, adjetivo ou com outro advérbio. Esses macetezinhos é que vão fazendo perceber quando é um e quando é outro. Tá? Aqui é a mesma coisa. Então, qual é o macete aqui? Eu vou trocar o bastante por muito. Ah, só isso. Só isso. O que vai acontecer? Olha aqui, ó. Se mantiver muito, eu uso bastante. Se fizer muitos ou muitas, tá? Eu digo bastantes. Por exemplo, trabalharei bastantes regras com vocês. Porque eu trabalharei muitas regras. Entenderam? Ó. Encontraram livros na secretaria. Eu diria muito livros ou muitos livros? Muitos livros. Então, bastante ou bastantes? Bastantes. Fácil, né? Então, até porque por que ele não é advérbio? Porque ele está se relacionando com livros, que é um substantivo. Entendeu? Então eu vou dizer bastantes. E professor, eu estava pensando aqui que eu adoro ir na coisa assim da palavra. Tipo, na diferença, se a gente fosse analisar do muito pro bastante, a princípio não tem. Não. Mas bastante, vem de bastar. E aí, tipo assim, ó, é muito ao ponto de bastar. É muito ao ponto de bastar. Tipo, é bastante. Ah. Então, se fosse se tu fosse devanear um pouco, daria pra dizer isso.
Daria. Mas claro, no uso é a mesma coisa. Ah, Vai, é bastante. é que na verdade nós, com esse uso frequente, nós tornamos praticamente sinônimos, né? Uhum. Mas se eu mergulhar fundo, fizer toda essa análise, né? Uhum. Vai dar um pouquinho, tem essa diferencinha. Perfeito. Tá? E se eu dissesse assim, ó. Elas chegaram cansadas. Muito ou muitos? Muitas. Muito. Então é Bastante. bastante. Bastante cansadas. O que eu já fui repreendido por usar bastantes? Mas é porque não é uma coisa comum. Tu acha uma coisa comum de ouvir? Não. Tava pensando nisso, né? Não se ouve, né? As pessoas não usam porque justamente tem medo de errar. Agora eu vou usar. Bastante disso. Usa sem medo. E aí tu diz, olha, não é advérbio, é pronome definido, nesse caso você está acompanhando o substantivo. Calei! E Calei! a pessoa fica em choque, ela não vai conseguir te responder. Só isso. Quer saber mais alguma coisa? Tu pergunta depois. Queres mais alguma explicação? Ou está bom assim? Entenderam como é que funciona? Tá? Então sempre trabalhando nessa perspectiva, tá? Troca, muito simples, né? Troca bastante por muito. Muito não flexionou, bastante não flexiona. Muito flexionou, bastante flexiona. Pô. Parece claro que eu tenho que saber por quê, né? Isso é interessante. Porque ou ele é um advérbio ou ele de intensidade. Ou ele é um advérbio de intensidade ou ele é um pronome definido. Que ele dá intensidade de que é algo. Então ela está muito cansada. A intensidade do cansaço da pessoa. Tá bem? E o bastante, quando não flexiona, é um advérbio de intensidade também. Tá? Aqui é um advérbio. Aqui ele é um advérbio de intensidade. Ah. Vamos colocar aqui para ficar bem claro. Sim. Vamos colocar. Então aqui ele é um pronome indefinido. Aqui ele é um advérbio de intensidade. Tá? Porque aqui ele modifica um substantivo, aqui ele modifica um adjetivo. E aí pronome definido não modifica adjetivo e advérbio não modifica substantivo. Tá? Tranquilo, gente? Qual é a outra palavra para eu acompanhar o de vocês? Algum. Eu comecei errado então. Eu já trabalhei algum. O toque. O toque. Não, mas, ó. Porque foi todo. Não trabalhei todo. Trabalha todo então. Na primeira folha tem certo, bastante, algum e todo. Tá, então A trabalhei gente já todo. viu. Ai, que ótimo. Nós já vimos 3, né? 3 já vimos. Certo, bastante. Só faltou Passou todo. Que eu geralmente eu deixo esse todo por último, porque isso foi questão de uma prova que eu corrigi no UFPEL. Vamos ver esse todo. Que é o que nós discutimos agora há pouco. Todo o, tu deste um exemplo, todos os. É 5, né? Ou 4? Temos 4 ao todo. Né? Isso. Então, gente, eu tenho todo, toda, todo, toda. Tá?
todo ou toda um artigo. Tá? Esse todo sozinho, pronome definido, ele significa qualquer. O todo seguido de artigo, ele vai dar uma ideia de inteiro. Então, cuidado com isso. Sempre que você dar uma ideia de inteiro, de todo, vocês utilizem o artigo depois. Sempre que vocês querem significar qualquer, sem o artigo. Tá? Então, por exemplo, se eu dissesse para vocês, ó, todo país precisa de bons governantes. Não é todo o país. É todo país, é qualquer país. Vocês estão me referindo a qualquer país, não é o Brasil. Agora, se eu quisesse me referir ao Brasil, todo o país. O Brasil inteiro. Aí eu estaria falando dos estados, dos municípios. Entenderam? E todo país e todos os países é a mesma coisa? Não, o que acontece? Quando eu uso no plural, eu sou obrigado a usar o artigo. E segue com o mesmo significado? É, aí fica com o mesmo significado. Tá. Tá? Só serve para o singular. No plural, eu sou obrigado a usar o artigo. Ok. Tá? Agora, olha aqui, ó. Todo o país comemorou a vitória do atleta. Perceberam a diferença? Agora eu posso estar me referindo ao Brasil, só que foi o Brasil inteiro. Posso dizer que o Rio Grande do Sul não comemorou? Não, né? Porque a informação é de que todo o país, então foi o Brasil inteiro, todos os estados, todos os municípios. Sabe como é que era uma prova? E era assim, ó, havia uma eleição e um político durante o discurso disse assim: prometo que, se eleito, todos os bairros serão arborizados. Tá? Prometo que, se eleito, toda a cidade será arborizada. Toda a cidade será arborizada. Aí, ao término do governo, 2 bairros não receberam arborização. Perguntavam se ele cumpriu o que prometera. Como é que ele falou? Se eleito, prometo que toda a cidade será arborizada. Toda a cidade. E aí terminou o governo, 2 bairros não foram arborizados. Não cumpriu. Não cumpriu, né? Porque os bairros fazem parte da cidade. Se 2 bairros não foram arborizados, significa que toda a cidade não foi arborizada. Sim. Interessante, né? Uhum. E parece que é questão de compreensão, na verdade, simplesmente uma questão gramatical. Mas de qualquer forma, se tivesse colocado como toda, aí estaria até errado com o sentido Exatamente, qualquer qualquer cidade, se ele vai ser prefeito, né? É, sim. Ele não pode sair arborizando outras cidades, não teria sentido. Sim. Aí isso que é legal. Aí que tá o perigo, né? Se eu usar toda, eu tô desviando o sentido. Imagina um discurso que prometo que toda a cidade será arborizada. Ele vai arborizar a cidade vizinha e não vai deixar, nossa, eu não quero esse prefeito. Entendendo? Esses jogos do sentido, eles são muito interessantes. Tá? Então, essa é a última que eu queria trabalhar com vocês nos pronomes indefinidos. Tá? Que seria bem importante. Esse que caiu na UFPEL, na época eu corrigi as questões analíticas positivas. Ele dizia assim, deixa eu mostrar para vocês. Posso pagar aqui? Posso? A questão era assim, ó. Era uma propaganda, tá? Na época que tinha aquela
Época maravilhosa que nós tínhamos uma prova, eu amava. Só nós. Tinha lá em letras grandes, você viaja por todo o estado e seu celular nem percebe. Tá? E aqui nas letras minúsculas dizia que agora nós tínhamos, as pessoas tinham isenção da taxa de deslocamento, né? Porque tinha taxa de deslocamento. Tinha isenção da taxa de deslocamento em todo o estado do Rio Grande do Sul. Que eles podiam viajar para qualquer lugar do Rio Grande do Sul sem pagar taxa de deslocamento. Propaganda enganosa. Tá? A pergunta era, dizia assim, ó, aqui havia um caso muito comum de linguagem coloquial. Era muito típico da linguagem coloquial. Perguntava qual era o caso. Era a questão A. Na questão B, que eu achei fantástica, eles diziam assim, ó, caso o texto fosse entendido ao pé da letra, que serviço a empresa era obrigada a fornecer. Que eu achei maravilhosa. A B. Tá? Então, o que acontece, gente? O que aconteceu de equivocado aqui? Eu precisaria ter colocado um ou aqui. Porque se ele só faz referência ao Rio Grande do Sul, ele tem que definir. É um estado só. E é um estado inteiro. Agora, se eu entender ao pé da letra, eu estou entendendo que é por qualquer estado. Então, a isenção da taxa deveria ser expandida para o Brasil inteiro. Eu posso viajar por qualquer estado. Olha o prejuízo da empresa. Porque eles estão me dizendo que eu posso viajar por qualquer estado e não pelo Rio Grande do Sul. Entenderam? Claro que eles tinham as letrinhas minúsculas, mas aquelas letrinhas eram muito minúsculas, ninguém lia. Sabe as letrinhas que ninguém lê? E querendo ou não, essas coisas são usadas, e tipo, são usadas, por exemplo, no super às vezes. Claro, assim é bem mais implícito, mas cada, alguma coisa específica ali que muda tudo, exatamente. Né? Já indicamos direito cada um. Exatamente. Tá? Falar em cada, eu tenho algo para falar do cada também. Já que me lembraste, vou falar um pouquinho do cada. O cada, gente, eu vou trabalhar com o quinto. O cada, ele precisa ser usado com pronome adjetivo. Ou seja, ele só pode ser usado acompanhando um substantivo. Tá? Ele não pode ser usado se não acompanhando um substantivo. Tá? Por exemplo, se eu disser em cada canteiro havia lindas rosas. Tá? Se eu digo em cada canteiro havia lindas rosas, tá? Esse cada aqui, ó, ele está acompanhando o substantivo canteiro. Então ele foi usado como pronome adjetivo. Ele é um pronome definido, tá? Mas foi usado como pronome adjetivo. Então ele está usado de maneira adequada. Eu não posso usar o cada sozinho. Tá? O que pode acontecer, que é uma exceção, eu posso usar o cada acompanhando o um ou acompanhando o qual. E dizer cada um e cada
qual. Tá? Neste caso, o que irá ocorrer é que eu terei a formação de uma locução. Toda vez que eu falar em locução para vocês, eu estou falando em duas ou mais palavras que se juntam e passam a ter o valor de uma. Então, locução pronominal, duas ou mais palavras com o valor de um pronome. Locução conjuntiva, duas ou mais palavras com o valor de conjunção. Locução prepositiva, duas ou mais palavras com o valor de uma preposição. Tá? Então, ele vai formar uma locução pronominal, que tem valor de um pronome, indefinida. Então, ou eu uso o cada acompanhando o substantivo, ou eu posso usar acompanhando o um ou o qual. E aí eles formam uma locução pronominal indefinida. Cada um escolheu o seu lugar, cada qual procurou um orientador. Tá? Isso não está aqui na apostila, né? Pois é, eu estou achando que não. Deixa eu olhar. Dá licença. Porque depois já é relativo. Pois é. Não coloquei, coisa estranha. Não, não está agora. Não tirei o motivo. Ele é bem importante também. E aí, Roberto, vocês perguntaram a função sintática, né? Aquela hora. Aqui ele vai ser adjunto de nominal também. Aqui já não. Aqui ele vai ser sujeito, ele vai ser uma função. Porque aí ele vai ter uma unidade. Tá? Mas lá, quando ele funcionar como pronome adjetivo, ele sempre exercerá a função de adjunta de nominal. Beleza. Tá? Certo, pessoal? Tranquilo? Dá tempo de começar o pronome relativo? Tá. Dá? Dá. 15? Dá sim. Então, ó, pronomes relativos. Eles são conhecidos como pronomes relativos porque eles ficam assim, ó, eles ficam numa oração diferente, mantendo relação com o referente que está na outra oração. Agora eu mostro uns exemplos, tá? Então eles sempre mantêm relação com o referente da outra oração. São eles que, quem, o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas. Tá? Que eu adoro chiquérrimo. Ninguém usa. O cujo, cuja, cujos, cujas. O onde. O onde quando for igual a em que. Esses aí são os grandes erros da rede. Tanto o cujo quanto o onde são errados. E onde, por exemplo, quando eu revisava a redação, e deve acontecer com qualquer revisor de redação, tu achas um onde, tu já vais procurar o referente, porque tens praticamente certeza de que está errado. Principalmente em redação, porque é muito difícil que o lugar seja tão importante que tu precisas retomar. Porque o onde só pode retomar lugar. Então, muito cuidado quando vocês usarem o onde na redação. Ele só pode retomar lugar, ele não pode retomar tempo, né? Foi um ano onde... Não, foi um ano quando. E o cujo é só para... O cujo ele precisa ligar dois substantivos mantendo uma relação de posse entre eles. Mas é legal, é legal. Por exemplo, a menina cujo vestido estava manchado. O vestido da menina. A relação de posse eu estabeleço pelo uso da preposição de.
Entendeu? O manual cujo regulamento do manual. Eu vou terminar minha redação hoje já. Isso aí, já sai correndo lá, tudo quentinho na cabeça. Então, sempre que tiver, tem que ter um substantivo antes, um depois, não necessariamente o posterior do lado. Só se usa o cujo antes desse substantivo. Mas o anterior pode estar deslocado um pouquinho mais à frente. Antes. À frente não, perdão, um pouquinho antes. Tá? Mas tem que estabelecer uma ideia de posse entre os dois. Tem que estabelecer uma ideia de posse. Vai ter um termo possuído e um termo possuidor. O onde, tá? O quanto, só que o quanto ele vai sempre ter como referente um pronome indefinido, normalmente o tudo, mas pode ser todos, tá? Mas normalmente é o tudo quanto. Aí eu tenho também o como, vou sublinhar porque não é comum, e o quando. Tá? Esses são os pronomes relativos. O como e o quando, por que eu sublinhei? Porque o normal, se você perguntar assim, Júlio, o como, eu vou dizer que ele é uma conjunção. Porque ele pode ser 3 tipos de conjunção. Pode ser uma conjunção subordinativa adverbial comparativa, pode ser uma conjunção subordinativa adverbial conformativa. Então, imagine, pode ser uma conjunção subordinativa adverbial causal. Pode dar ideia de conformidade, de causa e de comparação. Então, ele é muito mais conjunção, e eu uso muito mais como conjunção do que como pronome relativo. Esses dias eu até perguntei na última aula de redação com a Ana, que eu queria dar 2 exemplos meio que no mesmo período, eu já tinha usado como, eu falei, qual outra que eu posso usar? Tal qual. Tal qual. Então, tal Era comparativo. Não é pronome relativo, tal qual. Não, ele era comparativo. Tá. Ele era comparativo. Isso aí. Tá. Tem mais alguma ideia que às vezes eu preciso na redação também? Tal qual, como, tem mais alguma? Tal qual, com ideia de comparação? Uhum. Que nem é feio, mas é gramatical. Tá. Quando for com ideia de... Pra exemplificar, assim, no caso. Ah, tá. Tal qual, que nem, como... eles não são tantos com ideia de comparação. Que nem é. Que nem é. É feio, né? Eu acho muito feio. Parece informal. Mas não é. Ele está na gramática como elencado entre as conjunções subordinativas adverbiais comparativas. Mas ele parece muito informal, né? Primeiro deles que nós vamos ver. Nós vamos ver o que. Gente, o que só é pronome relativo quando é para trocar por o qual, a qual, os quais, as quais. Tá? Sempre que conseguir trocar o que por o qual, a qual, os quais, as quais, ele é um pronome relativo. Se não der, ele não é. Tá? Mas não é o bel prazer. Eu vou trocá-lo por o qual, a qual, os quais, as quais, já mantendo conexão com o termo anterior, com o referente dele. O menino que, o menino o qual, a menina que, a menina a qual, os meninos que, os meninos os quais. Entendeu? Eu já vou fazer a concordância em gênero e número na hora da troca. Entendeu? Se eu não conseguir fazer, por exemplo, é importante que, é importante o qual? Não dá. Então não é pronome relativo. Porque a gente sabe o que é um problema, né? Que ele pode ser 1000 coisas. Mas quando vocês escrevem, por exemplo, na redação de vocês, normalmente o que? É pronome relativo ou conjunção integrante. São os que nós mais utilizamos na escrita. Então quando ele for pronome relativo, você pode trocar por o qual, a qual, os quais, as quais. Quando ele for conjunção integrante, você pode trocar pela palavra isso. É importante isso. É importante que. Esse que é uma conjunção integrante. E aí, se ele for pronome relativo, ele exerce função sintática.
Se ele for conjunção, ele não exerce, porque as conjunções não exercem função sintática. As palavras terminadas em ão não exercem função sintática. Preposição, conjunção, interjeição, elas não exercem função sintática. Tá? Então, o que ele vai ser pronome relativo só se for possível a troca por o qual, a qual, os quais, as quais. Se a troca não for possível, ele não será pronome relativo. Então, por exemplo, as ideias que estavam na sua cabeça eram intermináveis. Uma coisa. O pronome relativo normal é que ele apareça em períodos compostos. Ou seja, em duas orações. O período pode ser simples, quando eles tiverem apenas uma oração, e composto quando apresentar duas ou mais orações. Como é que eu sei a quantidade de orações? Número de verbos, né? Então, quando eu olho aqui, da letra maiúscula até o ponto, eu tenho... Opa, não coloquei o ponto, fica difícil. Até o ponto eu tenho o período, tá? Estavam, eram, dois verbos, duas orações, período composto, tá? É muito comum, quando eu tenho um pronome relativo, que eu apresente, que o período apresente uma oração intercalada. O que é uma oração intercalada? Eu posso ter orações justapostas, que é uma do ladinho da outra. E posso ter orações intercaladas, que é uma no meio da outra. É como se uma partisse a outra. Então, o pronome relativo isso é muito comum, isso é intercalada. Por que intercalada? Porque eu vou ter a oração 1, toda a oração 2 e mais um pedacinho da oração 1. Então, por isso ficou intercalada. Certo? Então, por exemplo, ó, as ideias, as quais, não é? Ó, as quais, concordando com as ideias. Então, posso dizer que o referente do que sejam as ideias? É o termo que ele substitui, né? Então, o que, o pronome relativo e o referente não podem ficar na mesma oração. Então, eu separo. Fiquei com a oração 1 e a oração 2. Mas veja o problema. Eu não posso dizer que isso aqui é uma oração, porque ela não tem verbo. Eu preciso separar de novo e achar o verbo que é assistente. E aí eu vou, que estavam em sua cabeça, separei. E aí achei o restante da oração 1. Ó. A oração 1 é as ideias eram intermináveis. A oração 2 que estavam em sua cabeça. Então, eu tinha a oração 1 que era as ideias eram intermináveis, peguei a oração 2 e coloquei no meio, que estavam em sua cabeça. Porque eu queria aproximar o que do seu referente, do termo substituído por ele. Entenderam? Tá? E aí, o referente dele, as ideias. Por que tu fez essa separação ali? Como tu fez? Tá, eu comecei, sempre quando tiver pronome relativo, eu começo separando o pronome relativo do referente. Ok. Então, separei aqui. Quando eu separei, o que eu percebi? Que eu fiquei sem verbo. Então, não tem uma oração. Mas fiquei com dois verbos do lado de lá. E que eu não poderia, né? Eu não posso ter uma oração com dois verbos, nem posso ter uma oração sem verbo. Aí eu fui procurar onde eu separava. Aí eu fui ver onde é que estava completo. Ó. Que estava em sua cabeça, e aqui tem outro verbo. Ó. Já tinha um verbo aqui. Separei no verbo. Aí eu testei. As ideias eram intermináveis. Tem sentido, né? Uhum. Então, separei certo. E se eu quisesse deslocar, aí eu teria que usar as quais. As ideias eram intermináveis, as quais estavam em sua cabeça. Porque aí ficaria terrível. Entendi.
Entendeste? Tá? Porque normalmente quando eu for usar o que, eu preciso dessa proximidade até para não gerar ambiguidade. Porque quanto mais eu distancio o que do seu referente, mais eu torno possível a ambiguidade. Tá? Porque o que é um dos que muito distante do referente pode gerar ambiguidade. Que é a dupla referenciação. Ele também possibilita. Não é como o seu suas, mas ele também possibilita a dupla referenciação. Tá? Gente, e se eu quiser saber a função sintática do que? Eu posso? Posso. Como eu farei? Eu trabalharei só com uma oração. Só com a oração que está o que, eu retirarei o que e colocarei o referente na melhor posição. Então, eu vou pegar essa oração aqui, que estava em sua cabeça, eu retirarei o que e colocaria as ideias. Como é que as ideias ficam bem aqui? Tirando o que? Estavam em sua cabeça as ideias ou as ideias estavam em sua cabeça? As ideias estavam em sua cabeça, né? Então, eu vou fazer essa frase. Ó, as ideias estavam em sua cabeça. Se eu descobrir a função sintática das ideias, eu descubro a função sintática do pronome relativo que naquela oração, entendeu? Então, o que estava em sua cabeça? As ideias. Quando eu pergunto o que quem antes do verbo, eu sempre irei achar o sujeito. Então, as ideias desempenhariam a função do sujeito da oração. Significa que este que é o sujeito da oração. E aí, gente, essa questão é boa, sabe para quê? Perguntar assim, qual sujeito de estavam? E aí na letra A eu coloco as ideias. Está errado? Mas eu ia muito, né? Nossa, eu também, tô aqui. Não é. Quem é o sujeito é o quê? Entenderam? O que acontece? As ideias é o referente do que? Realmente, o que está aqui retomando as ideias. É como se eu dissesse, ó, Paulo está contente, ele irá viajar. Mas quem é o sujeito de irá viajar? Não é o Paulo, é o ele. Ele irá viajar. Claro, vai dizer, não, mas é o Paulo. Sim, mas quem está ali na oração exercendo a função do sujeito não é o Paulo, é o pronome. Aqui é a mesma coisa. Quem está na função do sujeito do estar. E aí a outra fica até mais fácil. Aí como ele está tão próximo de ideias, até marca mais fácil. Que na outra do Paulo, né, tá mais afastado. Distanciou. Aí tá, é mais aceitável para entender. Assim. Mas aqui está muito próximo. E com certeza na letra A eles colocarão ideias. Por quê? Para tu nem pensar. Olha aqui que barbada. Mas não, é o pronome relativo que está na função do sujeito. Entendeu? Mas na aula que vem eu vou trabalhar um pouquinho mais aqui. Vamos parar por hoje? Já dei uma série de informações para vocês. A aula que vem nós vamos terminar os pronomes. E nosso próximo assunto... Bom, eu vou pensar nos próximos assuntos, a gente dá uma paradinha e trabalhar um pouquinho de compreensão. Acho que vou trabalhar um pouquinho de compreensão, para depois entrarmos em verbos. O que tu já deu de linguagem, trouxe? Já dei funções da linguagem, elementos da comunicação e figuras de linguagem. O que é elementos da comunicação? Emissor, receptor, canal, código, que é o que eu preciso para trabalhar funções. Porque dependendo do elemento que sobressaia no texto, então dependendo do elemento que sobressaia no texto, eu tenho uma função da linguagem, lembra? Sim. Então sobressaiu o emissor, eu tenho função emotiva. E professor, e se tem, por exemplo, se um texto ele é metalinguístico, ele
tem o eu lírico, e ele ainda por cima, ele é poético, e Uhum. pergunta a que predomina, não precisa analisar, né? É regra que é metalinguagem. É regra Que é ela que predomina. Se tiver as três, tem uma ordem já, né, estabelecida. Isso. Metalinguagem tá aí depois. Qual que é que predomina? Predomina emotiva ou poética? Emotiva e depois a poética. Metalinguística, Emotiva, poética. Tá. Isso aí. É isso. Eu adoro aquela parte do. Não sei como é que fala o nome, aquele soul story, como é que fala? Do significado significante, signo. Signo linguístico. Como é o nome dele? Soul story. Socir. Socir. Eu adorei, porque eu quero profissional, de profissão, né? Psicanálise. E aí o Lacan baseou toda a teoria dele No Socir. no significado significante, muito legal, eu adoro. Socir é maravilhoso. Nós estudamos muito Socir nas letras. 1900, ele é um suíço, 1912. Ele É? Como foi? todas as ideias. Eu sei que tem uma função de entender na teoria original o significante e o significado. Qual que é qual? Porque pro Lacan o significante é o próprio, o significado é o que eu dou de sentido. Isso. Pra ele também é o Também. invertido. Não, também. Tem algo que ele inverteu, eu sei, mas não sei o que. Não é. Tá. O significado é o sentido que eu dou, algo para beber. Não sei. Eu gosto muito dessa parte também. Mas o signo nós não vimos ainda. Ainda bem. O signo nós veremos.